Senhor meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que tu nos concede de participar do exército de Deus, e que teu Espírito venha nos ajudar a ter os procedimentos adequados para prevalecer na batalha, para, ó Senhor, conquistarmos o que é direito nosso em Cristo, e que em mais esta etapa todos possam ter a visão clara da tua palavra e obter vitória em qualquer circunstância. Meu Deus, como tu já abençoou a tarde, operai também nesse segundo culto desta etapa de hoje, chamada a campanha de Naamã. Senhor, como tu ordenou os mergulhos de Naamã, assim também tu ordena ao teu povo compreender a purificação, para sempre estarmos vitoriosos em qualquer batalha. Ó Deus de amor, que teu Santo Espírito venha operar grandemente, ricamente em mais esta etapa, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então agradecemos ao conjunto, vamos dar uma salva de palmas para bendizer o santo nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, então iremos passar para a quinta etapa, ou quinto princípio, do significado dos mergulhos de Naamã. Caso você trouxe a Bíblia, o texto que vai ser usado está no Evangelho de São João, no capítulo 15, que é o entendimento espiritual para a quinta etapa. Você que então tem a Bíblia, nós vamos fazer a leitura no Evangelho de São João, no capítulo 15, para a somatória e a continuidade dos outros princípios já anteriormente mencionados. Evangelho de São João, no capítulo 15, onde nós vamos então ler para dar a sequência à campanha da purificação. Vamos então ler Evangelho de São João, no capítulo 15. Diz o seguinte, palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Podeis então assentar, e as palmas para bendizer ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, portanto, nesta etapa de hoje, é uma etapa importantíssima, decisiva para um cristão, porque desta etapa, da quinta até a sétima, é que demonstra realmente um cristão que vai ser sempre aprovado e abençoado. Mas, como anteriormente foi falado, da quarta etapa até retroagindo a primeira, sem elas, dificilmente o cristão vai para frente. Por isso que os mergulhos de Naamã foram 7, e cada um representando para nós hoje os princípios espirituais, porque os mergulhos de Naamã, eles prefigurariam a vida de um cristão no futuro, para estar sempre abençoado. A palavra purificação tem como sinônimo a pessoa que está abençoado, protegido e agradável a Deus, é o que representa a purificação. Então Naamã, ele foi purificado da lepra, doença, mas espiritualmente Deus tinha um plano na vida dele, não era só curar a sua lepra,
Mas para Deus tanto curá-lo como usá-lo no passar do tempo, então Naamã teve que fazer os mergulhos, porque prefiguravam princípios que Deus requer para proteger, abençoar alguém e para Deus ser louvado nessa pessoa. Por isso que chama purificação. E a pessoa que está em purificação, ele vence as doenças, os demônios, a opressão, as dificuldades, e sempre Deus vai honrar quem está em purificação. Então, fazendo um retrospecto dos mergulhos anteriores, você lendo lá em Reis, que ocorreu primeiramente, Naamã teve que sujeitar a autoridade. O primeiro princípio, nunca esqueça disso, sempre você procure sujeitar-se à autoridade. Não é só uma vez na vida, por isso que é princípios de purificação. Até hoje, como líder da igreja, tem líder sobre mim que eu tenho que me sujeitar, mas sujeitar com amor e com obediência. A lei sobre nós, como a lei constituída, que temos que sujeitar a ela. Por quê? Porque todas as leis que foram dadas, as autoridades, Deus que delegou. Então o cristão tem que tomar muito cuidado em respeito à autoridade, porque sempre começa desse princípio. Então veja que Naamã, a princípio ele relutou em não querer obedecer a ordem, porque o profeta não foi orar, ainda ele mandou o rapaz dele, o ajudante chamado Geazi, para dar a palavra, e nem lá o profeta foi orar, mas aquela ordem de Geazi estava revestida, delegada de autoridade, a qual Naamã tinha que sujeitar, e ele acabou sujeitando. Então foi criando condição para tanto ele ser curado da lepra, como para espiritualmente ele estar purificado. A seguir, então, ele é humilhado diante do seu exército, e diante de Deus também, que ele teve que se humilhar. O segundo princípio é sempre humilhar. Humilhar quer sempre rebaixar, sempre reconhecer o próximo superior a você, sempre querer mais para as pessoas do que para você mesmo. Isto é o sentido espiritual de humilhar-se, que é o segundo princípio relatado. Após, então, vem o terceiro mergulho, que para o cristão, você nota que é uma sequência lógica espiritualmente falando, que é o cristão que não pode viver mais passado. O cristão que lembra 10 anos atrás que ocorreu uma confusão, alguém pisou no seu calo, ou algum distrato, ou alguma coisa que te magoou, e você lembra até hoje, você sendo um cristão, dificilmente você vai vencer a batalha espiritual, porque o cristão não tem passado, nova criatura é, as coisas velhas passaram, isso já foi relatado. Então nós vivemos o hoje. Agora, se houve bênção no passado, exaltamos a Deus por isso, mas situação de derrota, pecaminosa, lembrança dolorosa, mas aquele irmão fez isso, mas aquela irmã fez aquilo, mas meu parente fez isto. O cristão não tem passado. Nós temos o dia de hoje para sempre adorar a Deus, mas nada temos com o passado mais. Nós temos é que viver a novidade de vida. No momento que você lembra qualquer coisa do passado, já dará margem para o inimigo atuar, para causar dano ou brecha para demônio perturbar. Veja que, portanto, a purificação envolve não ter lembrança do passado. Você pode ver que nem Deus lembra o que fizemos de pecaminoso, ou você acha que Deus vai condenar? De maneira alguma. Se você tem arrependimento, santidade, no sangue de Cristo é como não tivesse feito mal. Ou você acha que pede perdão, mas Deus vai falar, não, mas você pecou, está condenado. Então, aí é uma contradição da palavra. Se Deus declara que Ele lança no fundo do mar os pecados e nem de lá lembra mais, esta é a verdade para o cristão. Então nós temos que estar sempre perdoando e ao mesmo tempo liberando perdão, porque o perdão é uma via de mão dupla, é tanto perdoar como receber perdão, é liberar o perdão também. E aí então cria-se esse princípio de purificação. A pessoa que vai expulsar demônio, orar para doente, fazer a obra de Deus, se você tiver lembrança de alguém, ressentimento, você vai fracassar mesmo, não prevalece. Fica um cristão que pode ser um salvo, porque não negou Cristo, mas não vai muito longe.
na batalha espiritual. Então esse princípio também já foi até refrisado algumas vezes. A seguir falou-se que o cristão tem que ser cristocêntrico, Cristo no centro, ou seja, o cristão não usa mais o eu que mando, eu que quero, eu que acho que é assim. O cristão fala: Senhor, eis-me aqui, ou seja, a vontade do Senhor que é a prioridade. Então veja que não há passado, e também você não tem que satisfazer o seu desejo. O desejo é do Senhor todo dia. Tanto é que Naamã foi relatado que ele leva a terra de Israel para a Síria, na sua capital Damasco, para lá fazer um altar para Deus. Por quê? Porque ele faria tudo para só satisfazer a Deus todo dia, o que Deus determinasse. E então ele não priorizou mais o eu. Então não fique projetando planos para você mesmo, mas declare: Senhor, eis-me aqui, para satisfazer a Deus primeiro. O cristão, ele tem que tomar cuidado. Projetar planos do eu impede Deus de te purificar. Mas se você fala: Senhor, eu vivo para lhe satisfazer, tu é o dono, tu é que dá a última palavra, isto é importantíssimo para estar puro. Então veja que muitas vezes a pessoa acha que purificação é só porque não falou mal, ou porque não pecou, não fumou, não bebeu. Mas a pessoa que faz planos do eu, ele está tão quanto pecador como que alguém fumou e bebeu, ou adulterou, ou prostituiu, porque está egocentricamente ainda predominando o eu. Mas o cristão que se purifica, ele passa a ser cristocêntrico. Então até aí já foi relatado o significado dos mergulhos de Naamã, que envolve a batalha espiritual. Então batalha espiritual entende-se como vencer o mal, prevalecer, expandir o reino do céu, Deus ser louvado e o evangelho prevalecer. Por isso chama batalha, que quer dizer confronto, mas um confronto que há vencedores, os que se purificam. E hoje então vamos falar da quinta etapa, ou do quinto princípio. Nós lemos aqui então no Evangelho de São João, que o Senhor declara que temos que dar fruto para Ele. Ele então se diz como a videira, e nós as varas, o Pai como o lavrador. Toda a vara que não dá fruto, se ela secar, tira ela da árvore e queima. Mas a árvore que tem os galhos, o galho dá fruto, limpa para dar mais fruto. E assim então é uma característica de um cristão que está em purificação. Ele dá fruto para Deus no momento certo, na hora certa. Veja o exemplo de Naamã, voltando na biografia dele. Ao ele retornar, portanto, para a sua pátria, ele não se conformou só em ter sido curado da lepra. Ele leva a terra, faz o altar, ministra para Deus, Deus mandando a vida dele. Mas ele não ficou só a receber bênçãos, a visitação de Deus. Ele passou então a usar a qualidade general, ele usou todos os seus expedientes que ele tinha em favor de Deus, para comandar os seus comandados, declarando o Deus que ele servia. Agora, ele não forçou ninguém, mas ele declarava o Deus vivo que ele servia. As nações que estavam subjugadas, ele apregoou o Deus de Israel. Ele declarou quem ele servia agora. E então ele começou a dar fruto para Deus. Ele poderia ter só se conformado com a cura ou com a libertação. Não, mas ele passou a dar fruto. Ou seja, ele passou a dar a declaração do que Deus deu para ele. E ele então conseguiu levar muitas pessoas a servir ao Deus de Israel, ao Deus vivo, porque Naamã passou a dar fruto. Então traga para a nossa vida hoje: quantos frutos você tem dado para o Senhor? Se não está dando fruto, alguma coisa está deficiente nas etapas anteriores, porque dar fruto é consequência de sujeição à autoridade, ser humilde, não viver passado e não priorizar mais o eu. Toda pessoa que está dando fruto é porque nessas etapas anteriores ele tem sido aprovado. Podemos dar exemplo da igreja. Muitas vezes se deparamos com obreiros, e muitas vezes a pessoa quer impor algo para a vida dele.
Ou seja, a pessoa quer impor quanto que vai ganhar, quanto que quer dirigir uma igreja. Muitas vezes são imposições, que muitas vezes parecem até legais. Mas veja bem que na obra de Deus, o parâmetro não é de uma empresa. Quando a pessoa vai levar o currículo para a empresa, é o currículo dele, o que ele já fez, o que ele tem de curso, é a experiência dele e tantas coisas que pode ver num currículo. Mas na obra de Deus, o que se vê é sujeição à autoridade, humilde diante das pessoas e de Deus. Não há mais passado comentários do que se passou, e não há mais exaltação do eu, porque a próxima etapa é dar fruto. Quantas almas ganhou? Qual o testemunho? Esforçou para visitar alguém numa casa? Esforçou para orar para um doente, para ir visitar alguém? Não, isso aqui é o pastor que se vira, visitar, orar, ir atrás das pessoas. Mas o fruto é para todos, ou só o pastor que tem que dar fruto? Diz aqui a palavra: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se der frutos, se estiver ligado à videira. Esta situação de dar fruto, ela é importantíssima, porque no momento que você está dando fruto a Deus, Ele vai limpar mais ainda. O que é limpar? É igual a árvore, dá uma podinha, tira mais folhas que estão em decadência para fortalecer a árvore, e mais fruto vai dar no ano seguinte. Esses frutos é isto, é as almas ganham, o testemunho, é a dedicação em agradar ao Pai. E para dar fruto, qual que é a preocupação para dar fruto? Preocupar que o fruto apareça. Mas se a sua preocupação é o seu eu, então é porque a etapa anterior ainda está deficiente, está priorizando o eu ainda. Deixar de priorizar o eu levará a dar fruto, que é esta quinta etapa. O exemplo de Naamã é categórico. A vida de Naamã foi, depois de ao longo do tempo, de frutos para Deus. Um homem que usou a sua patente, tudo que ele tinha, nem mais para o benefício dele, mas para apregoar o poder do Deus vivo, que era Deus de Israel naquela época, que é o nosso mesmo Deus. E ele então deu fruto grandemente para Deus, e então ele cumpriu a etapa que era necessária para a obra de Deus prevalecer. Então veja que Naamã não teve só a cura da lepra, mas ele teve a purificação espiritual, porque nessa etapa de dar fruto, é a sequência mais clara da vida cristã. O cristão obedece, é humilde, o cristão não tem mais passado, não prioriza o eu, consequentemente ele dá fruto. E toda pessoa que dá fruto, o diabo não chega nem perto. Por quê? Quanto mais unção, mais você afugenta o mal. E para vir unção, é mais e mais doação para Deus. Não é o que diz a palavra? Quanto mais fruto dá, mais limpa para dar mais. E assim sereis meu discípulo. O cristão chega em certo momento que você não tem mais que preocupar com aquilo que você quer, mas aquilo que você quer agradar a Deus. E aí, consequentemente, mais vitória vai ter. Um povo que dá fruto estremece os infernos. Dê-se o exemplo, portanto, da igreja primitiva. Todos davam fruto, expandiu o reino do céu, ganhavam pessoas, davam testemunho. Não havia nada que pudesse barrar aquele povo, nem o Império Romano. O Império Romano desmoronou, não foi por outras nações que lutou contra o Império Romano, foi o poder de Deus que destronizou aquela nação. Enquanto havia igreja primitiva, o evangelho prevaleceu, ou seja, a igreja primitiva mostrou purificação, respeito à autoridade, humildes, não viviam o passado, não viviam para o eu, e os demônios estremeciam, caía todo por terra, e davam fruto, cada um dava fruto, não era só um líder, todos foram chamados cristão. Por que foram chamados cristão? Porque cada um estava agindo como Cristo. Caso você não tenha a disposição de uma visita cordial,
de orar, de trazer alguém para a casa de Deus, de ter aquele cuidado de fazer com que o fruto permaneça, porque muitas vezes você pode falar, não, mas eu convidei, eu dei um folhetinho, isso aí é o início. Dar fruto é o fruto permanecer, você ir atrás, ver o crescimento, e depois a pessoa dá fruto também. Quando a pessoa der fruto também, e você não precisa mais cuidar dele, porque ele já está dando fruto, mas enquanto te dá fruto a pessoa que você ganhou, não pode descuidar dele. Então esta é a sequência do cristão. Quem dá fruto está purificando-se, está limpo pelo Senhor, porque o fruto, diz aqui a palavra no Evangelho de João 15, quem dá fruto o Senhor limpa mais, para que dê mais fruto, e nisso sabereis que sois meu discípulo, e sem mim nada podeis fazer. Esta verdade, muitas vezes ela está sendo deixada de lado, ou muitas vezes as pessoas desistem, pastor, é difícil ganhar uma alma, é difícil evangelizar, convidar, ou evangelizar, ou fazer um apelo, ou orar para alguém, é muita relutância das pessoas, ou as pessoas não gostam, ou não aceitam. Mas quem diz isto é porque está alguma vez deficiente nas etapas anteriores. Por isso que o inimigo cria a resistência. Por que a dificuldade de ganhar alma por muitos? Porque se fizer um retrospecto da pessoa, ainda ele pensa no passado, que a pessoa fez isso, aquilo, ou a pessoa ainda faz os seus planos do eu, vai causar deficiência, ou não gosta de humilhar, falar, não, a pessoa que tem que vir até mim, eu não vou pedir perdão nunca, e não se humilha nunca, está deficiente, ou não respeita a autoridade, faz o que quer da vida, e consequentemente, não há como a obra de Deus prevalecer. Então cria-se situação para o demônio oprimir, ou problemas familiares, ou outra circunstância. Então veja que a batalha espiritual, ela é uma sequência de princípios. Caso você então entenda que o mergulho de Naamã são 7 etapas e se enquadra na vida cristã, é o que tem que ser feito. Mas se você acha que foi só uma mera ordem de Deus, aí você não vai nunca entender por que foi 7 mergulho, porque tudo que Deus faz tem um sentido. Repetimos sempre, o Velho Testamento é a sombra do Novo. Tudo que Deus fez no Velho Testamento, Ele estava dando uma informação que seria algo espiritual para o futuro. Ou seja, tudo que ocorreu no Velho Testamento é traduzido para o Novo hoje como um sentido espiritual, como algo que estava escrito nas entrelinhas, para ser a realidade hoje. Por exemplo, não se matou o cordeiro no Velho Testamento para tipificar Cristo, que seria morto e ressuscitado, já tipificava Cristo, e eles usavam aquele cordeiro, aquele sangue, e Deus aceitava, porque espiritualmente Deus já olhava no futuro que já ia ocorrer. Então a vida do cristão, ela é uma realidade da palavra de Deus. Esses mergulhos, eles têm que ser sempre vivenciados. Sempre que tiver alguma deficiência, alguma falha, você está vendo alguma circunstância do inimigo atuando, então deve-se reciclar alguma etapa dessas. Por isso que está sendo feito pausadamente tudo que representa os mergulhos. Ou seja, essas circunstâncias sempre já foram faladas, mas sempre é bom fazer uma reciclagem, ou seja, renovar-se, aperfeiçoar-se, aprofundar-se mais, porque a purificação, ela é uma prática diária. Por exemplo, eu posso muitas vezes deixar de estar puro, desrespeitando a minha autoridade superior, mas eu posso falar, Senhor, eu não posso ser rebelde, tenho que obedecer o que está me sendo pedido por amor, então mantenho-se na purificação. Ou muitas vezes vem na minha mente, mas aquela pessoa me magoou, me traiu, me abandonou. Eu falo, não, já passou, já perdoei, já está abençoado, nem lembro mais. Senhor, eis que tudo se fez novo. Se tu mesmo perdoa e nem lembra, eu vou ficar lembrando. Então se recicla nesta área, ou seja, o cristão não vive mais passado, mas cada dia o novo.
Então sempre é uma prática diária. Se você não fizer isso, o demônio está aí rodeando para atacar, para fazer a cilada, para perturbar, para causar o dano. E você então põe a mão na consciência e fala: Senhor, eu tenho dado fruto para Deus? Ou eu estou sendo uma árvore que só está dando folha? Jesus falou a parábola do vinhateiro. O dono da vinha foi na sua vinha e chamou o vinhateiro e falou: por que esta árvore está aqui na minha vinha e já há vários anos eu venho procurar frutos nela e não encontro? Corta! Aí o vinhateiro fala: não, meu senhor, vamos dar um tempo, mais um ano, vamos aguar, estercar. Se no próximo ano não der, aí vamos cortar. Jesus falou essa parábola. Adubar, estercar, o que é? É a chance que o Espírito Santo de Deus dá para a igreja, para orar, para praticar a palavra, porque a palavra é pregada, o Espírito de Deus está esperando. Se você falar: isso que eu quero mesmo, aí o Espírito de Deus vai atuar, porque tem que haver a cooperação. O Espírito Santo não opera sozinho. No momento que nós nos dispomos, ele vai ajudar. Então você tem que estar sempre falando: Espírito Santo, eu quero me purificar em obediência, humildade, não quero mais ficar lembrando passado, murmúrio, queixume. Quero, Senhor, sempre viver para o meu Deus. O meu eu fica lá na última linha e o Senhor primeiro. Meu Deus, eu quero dar fruto, mesmo que eu tenha que sair debaixo de chuva, de sol, e a pé, e assim por diante. Então muitas vezes nós nos deparamos com situações em que a pessoa apresenta, muitas vezes é o tempo de crente, o tempo que está na igreja, mas não apresenta o fruto, e não há como então prevalecer, porque se não der fruto, o próprio Deus corta, não é o pastor, nem a igreja, e o inimigo então vai atuar. O ato de dar fruto tem que ser praticado, mesmo que você não viu o fruto ainda, mas você está esforçando a isto. Senhor, vou lhe convidar, vou falar, vou anunciar, vou interceder, vou me esforçar. Senhor, eu estou ligado à videira, e logo o fruto vai aparecer. E quem dá fruto, você pode notar que a unção de Deus aumenta na sua vida. Não adianta querer ficar ajoelhado o dia inteiro, ou até jejuar, ou querer: meu Deus, me encha de poder, eu quero ser o maior pregador. Não adianta. Você pode orar, que é ordem de Deus, mas se você não tiver com esses princípios da purificação, não vai adiante. Nem a oração flui, porque a oração é a ajuda do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai ajudar alguém se não tem respeito à autoridade, se não humilha, se vive passado, lembrando, acusando, ou fica planejando a vida do eu, vive ainda egocêntrico? Por mais que queira orar, não vai ser atendido, está pedindo mal para gastar para os seus deleites. O cristão purificado, ele tem essas sequências lógicas da palavra. Voltando à vida de Naamã, os mergulhos foram dados, os mergulhos foram efetuados. A princípio, Naamã não estava percebendo nada espiritualmente, igual a Israel. Ninguém falou que os cordeiros que eles matavam prefiguravam o Filho de Deus e a Cristo. Ninguém pregou para eles, mas diante dos olhos de Deus estava já prefigurando. Por isso que Deus aceitava. Deus não falou: ó Abraão, esse cordeiro que tu matou aí está prefigurando Cristo lá na frente. Deus não falou isso, mas por fé Abraão fez e foi imputado como justiça. Então veja que Naamã praticou os atos proféticos. A cura da lepra veio, mas principalmente e espiritualmente foi melhor ainda a bênção, porque ele tornou servo do Deus vivo, ele deu fruto para Deus, ele levou terra de Israel para fazer o altar para Deus e espalhou o reino dos céus através daquilo que Deus deu para ele. Então veja bem, este é o quinto mergulho, ou a quinta etapa, mas ainda não terminou, ainda tem a sexta e a sétima.
Ah, pastor, mas depois ainda da fruta tem mais duas coisas? Tem, que são mais importantes ainda para a vida de um cristão. Por isso que foi falado que as últimas etapas são imprescindíveis. Elas dependem das outras, mas sem estas também não há como ir adiante. Então, um cristão não é só ter fé ou crer ou falar que é crente. Veja que é uma vida de purificação, senão os demônios prevalecem. Você pode notar cristão com deficiência, perturbado na família, doente, oprimido. Como pode ocorrer isso com um cristão? Nós já falamos em pregações anteriores que as únicas aflições do justo é por causa de perseguição ao evangelho, como o apóstolo Paulo deu exemplo, por amor a Cristo haveria perseguição, ou por gerar vida, sentir dor de parto, ou porque a pessoa orou, consagrou tanto que o corpo se abateve, como Epáfras. É a aflição do justo, mas as outras Jesus já levou na cruz do Calvário. Então não há como o cristão ficar perturbado, sofrendo e abatido. Alguma coisa está dando brecha para o inimigo, e uma delas é a falta da purificação. A purificação é que fecha as brechas para a carne, para o mundo e para os demônios, e leva Deus a operar sobre o seu povo. Então esta é a verdade. A oração de hoje, ela então é uma declaração que nós temos que falar com o Senhor. Meu Deus, eu quero produzir fruto para o meu Deus. Se não está havendo fruto, então está algo errado na minha vida. Então nós temos que fazer a reciclagem das etapas anteriores: sujeição à autoridade, humilhação diária, não viver passado e dar os frutos, ou seja, consequência lógica de uma da outra. Isto é o relato da Bíblia. Toda pessoa que lê a Bíblia sempre vai entender essas sequências. Ninguém dá fruto se não é sujeito à autoridade. Você pode ver obreiros, que muitas vezes é o afã de fazer a obra de Deus ou crescer. Quando chega em certa etapa, a pessoa quer um cargo, mas não passa de certa etapa. Ou vai retroagir ou vai se rebelar, ou irá à frente. Quem irá à frente é porque está dando fruto, mas vai ver, humilde, fiel, dedicado, não comenta passado e não pensa no eu. No momento que o eu fica falando passado, comentário e falta de obediência, é a queda da pessoa. O inimigo vai atuar nesse momento, mas quem se purifica vai adiante com certeza. Então a oração de hoje, ela tem esse princípio: Senhor, que nos aperfeiçoemos nos princípios relatados e que passemos a dar fruto para o nosso Deus, em almas, em testemunho, em consolidar pessoas, em ajudar a obra de Deus, em fazer de tudo para declarar quem é o Senhor. Quanto mais há desejo que as outras pessoas sejam alcançadas, mais Deus vai nos abençoar. Quanto mais nós nos gastamos, mais unção vem. Quanto mais você quer unção para aparecer, pior vai ficando a sua vida espiritual. Mas quanto mais você se deixa se desgastar para o Senhor, igual a árvore, tem os galhos, quanto mais fruto dá, mais limpa para dar mais fruto. É a realidade da palavra. Quem dá fruto, demônio não chega nem perto. Mais e mais Deus vai te usando, mais e mais Deus vai operando na sua vida. Então aqui completa-se uma etapa importantíssima, a quinta etapa. Deu fruto, está com sinal de purificação. Falta de fruto, há uma chance: estercar e adubar, mas corre o risco de ser cortado. Caso não está dando fruto, haja rapidamente: Senhor, quero me sujeitar mais ainda, me humilhar, quero aprender a me desvencilhar de passado e viver cada dia como o último, e que meu coração seja o Senhor que manda e não meus planos. Tome esta posição rápida, porque o inimigo está aí como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. O cristão que age como a palavra manda
vai prevalecer com certeza. Amém? Então aqui é mais uma etapa. Então que você tenha entendido sobre a purificação, e as palmas para bendizer o santo nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, vamos então orar, buscar ao Senhor e clamar a Deus. Se veja como a árvore, ou um galho da árvore, melhor dizendo. Imagine um galho numa árvore sem fruto, ano após ano. Não pode ocorrer. Mas imagine-se um galho com fruto, o Senhor limpando. E isso que Deus quer ver. Então vamos orar. Profetize isso na sua vida. Uma pessoa que dá fruto, ele está puro. Quem dá fruto, o demônio não chega perto. Sempre Deus vai te dar mais. Sempre Deus operará mais na sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, prosseguimos a mais uma etapa desta campanha da purificação, vencendo os demônios, derrotando o mundo pecaminoso, expandindo o teu reino, porque a função da igreja é expandir o teu reino, é apregoar o ano aceitável do Senhor, é ganhar almas para o Senhor eterno. Meu Deus amado, que mais e mais venhamos a entender o que é viver purificados, entender os mergulhos de Naamã, que prefigurava para nós hoje uma realidade espiritual tão clara. Meu Deus amado, que teu Santo Espírito venha atuar sobre cada irmão, sobre cada irmã, como tu já abençoa a multidão que esteve no primeiro culto de hoje. Abençoa também a todos que vieram nesta segunda etapa de hoje, Senhor, e que todos prossigam esta campanha como uma reciclagem espiritual, como uma ampliação da visão de como devemos agir e manter-nos puros para vencer as batalhas, as dificuldades, para expandir o teu reino, para sermos, ó Pai, vasos idôneos na mão de Deus. Senhor, quem está vivendo em purificação sempre terá vitória. Deus operará mais ainda, Deus honrará com o melhor. Espírito do Deus vivo, vem atuar ricamente sobre todos nesta noite, nesta campanha, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Operai avivamento, libertação, prosperidade, abundante graça para a tua igreja amada, para o teu povo eleito. Meu Deus de amor, meu Deus querido, tu tem trazido revelações a esta obra da batalha espiritual, de um povo que deve manter-se puro, mas muitos, ó Pai, têm fracassado, mas muitos também têm sido aprovados. Muitos perecem porque não dão crédito ao que tu fala, não obedecem, ou não humilham, ou ainda mantêm o eu vivo, ou ainda vivem do passado, e por isso perecem, e não há como o inimigo ser derrotado, se não se purificar o povo de Deus. Ó Espírito do Deus vivo, levanta mesmo um exército glorioso, uma igreja santa, um povo que prevaleça em qualquer batalha. Opere ricamente sobre a tua igreja, abundantemente, poderosamente, Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Que ninguém venha perecer jamais, que ninguém venha sucumbir. Naamã a princípio foi relutante, Naamã a princípio não quis nem aceitar, Naamã não quis nem mergulhar no Rio Jordão, mas ele teve que aprender a obediência, humilhar-se, ele teve que cumprir todos os princípios se quisesse a purificação, ao ponto de até levantar um altar com terra de Israel na sua pátria, que era a Síria, inimiga mortal de Israel, mas se tornou um servo do Deus eterno. Meu Deus amado, o teu plano é que todos sejam abençoados, e que a tua igreja tenha visão clara da tua palavra, abundante vitória, abundante libertação para todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.
Pode assentar e uma salva de palmas para bendizer o santo nome de Jesus Cristo. Preste atenção às revelações do Espírito Santo. Há duas pessoas aqui que o Espírito Santo nos revela que vocês estão enfrentando dilemas em relação ao casamento, à vida amorosa ou conjugal, como divisão, separação, divergências familiares, devido à interferência demoníaca dentro da sua família. Mas o Espírito de Deus vai te ajudar a viver como uma pessoa em purificação. Consequentemente, o mal não vai resistir e haverá vitória para as vossas famílias. São duas pessoas diferentes que enfrentam problemas idênticos. Onde estão essas pessoas? Caso esteja assim, então levante a mão e vai vindo aqui à frente, pode ficar de cá ou do lado daqui. Pode bater as palmas para bendizer o nome santo de Jesus. O Espírito Santo de Deus revela duas pessoas que vocês estão com um problema de enxaqueca, como uma enxaqueca crônica. Crônica quer dizer que vem e volta, algo que fica repetitivo, e isto é doença mesmo, vinda do inimigo para te perturbar, para você estar sempre dolorido. Mas o Espírito de Deus vai te ajudando. Manter-se na purificação, essas setas malignas não vai te atormentar mais. Jesus quer dar a vitória. Caso tenha mais pessoa que está padecendo disso, a cabeça está sempre dolorida, é algo maligno que está atuando. Onde estão? Jesus quer vos dar a vitória. Caso esteja assim, venha correndo, porque o Espírito de Deus quer te ajudar. Como árvore dá fruto, como galho na videira dá fruto, e o inimigo não vai mais prevalecer. Pode bater mais palmas para bendizer o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus nos revela uma pessoa que já tem alguns dias, por exemplo, 10 dias contado anteriormente a este. Você sofreu um prejuízo. Isso está lhe trazendo uma amargura, uma decepção, uma tristeza. Mas não fique com isso no seu coração. O Senhor é poderoso para reverter qualquer situação. Onde está essa pessoa? O Senhor quer vos dar a vitória, o milagre, a bênção. O inimigo causou lá um dano, mas a situação se reverte. Onde está esta pessoa? Se você está nessa situação, venha. Você vai ver a vitória. Quando Deus libera, é em dobro, muito mais do que se teve antes. Pode bater mais palmas para bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo.